Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, é isso aí, né? Hoje, com a cara menos acabada, né? A cutis mais renovada, mas estou com gripe. Então pode acontecer aqui de eu estar suando meu nariz, de eu estar tossindo, porque eu tô um pouco gripada. Essa semana eu fiquei ruim a semana toda. Aí, no final de semana ainda tô um pouco ruim ainda. Hoje eu tô bem zoadinha. Mas, né, vamos fazer o nosso vídeo, dá pra fazer, né? A única coisa que pode acontecer é isso, tá? De eu estar tossindo, tá? Alguma coisa assim. E aí eu já venho pedindo desculpa pra vocês, tá? Se isso acontecer. Mas dessa forma a gente não deixa o canal também sem um trabalho. E tem poucos vídeos, né? Tem só esse, mais um, tá bom? Pra gente poder tá fechando o ano, tá certo? E é isso. Como sempre, né, eu venho pedindo aqui pra quem puder, tá comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, né, dando retorno, é sempre importante, isso vem ajudando no meu trabalho, tá bom? Continua a promoção aí das tiragens, tá, dos jogos, vou continuar fazendo até o dia 20, pode ser que eu estenda essa promoção mais um pouco, tá bom? Até eu tá alcançando meu objetivo, tá? Então, pode ser que isso aconteça sim. Então é só entrar em contato, sempre fica um número aí na descrição do vídeo, tá bom? E tem lá na comunidade, na aba comunidade, se você entrar aí no vídeo, lá tem o preço, os valores dos jogos, tem a chamada da promoção e tem o número de telefone, tá bom? Pra vocês entrarem em contato e por lá eu vou passando, tá, as informações. Um amigo meu até me falou que eu devia criar um site, na realidade, para colocar os jogos lá, e lá já ficam os preços, né, e tudo mais. Eu nem sei, gente, eu não sei como essas coisas funcionam, não sei se é muito caro tá fazendo isso ainda. Enfim, eu preciso tá parando pra sentar, né, ver se realmente vale a pena tá fazendo isso já, mas é uma coisa pra tá se pensando, né, pra tá estruturando o trabalho. E aí eu vou tá vendo isso, né? Com calma, pra ver, tá bom? E é isso, né? Temos perfumes, temos o aromatizador que eu vou tá trazendo aqui. Mas, olha, as embalagens estão aqui. Eu não abri a caixa. A caixa chegou aqui tem uns 3 dias já. E eu não tive tempo de abrir a caixa ainda. Nem pra olhar se veio certo. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Tá pancado o negócio. E ontem ainda eu passei o dia inteiro fora de casa. Que ontem nós tivemos a última função da casa, que foi o buri do pessoal, né? Inclusive do meu filho também. Então, eu saí daqui 10 horas da manhã, eu acho, e cheguei aqui meia-noite. Então, vocês terem noção, ontem nem fiquei aqui em casa. Então, não deu tempo, tá? Aí, hoje, eu tô sentando aqui pra tá fazendo, né? O nosso jogo da semana, tá bom? E é isso, né? Bom, como eu disse, a gente tá na reta final, né, aí do ano, e o canal também vai entrar aí num recesso, né, de uma semana, né, 2 semanas, eu acho. Gente, pode acontecer, tá? Eu vim tá trazendo alguma coisa pro Réveillon, pode ser. Aí a gente tá fazendo alguma coisa, enfim. Posso estar trazendo um vídeo aqui com uma mensagem de final de ano, e a gente tá fazendo aqui um potinho da prosperidade, tá ensinando banho, tá fazendo alguma coisa. Pode até ser. Vamos ver como é que vai ficar aí o meu tempo, né, nesses dias. E aí eu posso estar fazendo. Mas, assim, a princípio, tá? Vão ser esse vídeo que eu tá fazendo hoje e um vídeo que vai entrar pro final da semana, tá? Que a gente vai fechar com Orumilá, tá bom? E a gente fecha o ano com ele. E aí, falando nisso, a minha intenção hoje era estar falando aqui dos boiadeiros. O último vídeo, né, assim, sem ser Orumilá, ia ser os boiadeiros. Eu já tinha escolhido uma entidade dessa linha pra gente vir falando, que foi muito interessante, porque eu achava que era homem. Tem homem também, né, com esse nome, né, uma entidade masculina, mas eu percebi no meu estudo que ela é mais feminina. Tem mais feminino, mais conhecido como feminina do que como masculino. E a gente vai estar trazendo essa entidade pro ano que vem. Mas, né, eu peço direcionamento pra ver o que eu vou fazer aqui na mesa, né?
Então era isso, eu apresento o que eu vou fazer. Só que durante a semana eu tive uma intuição muito grande e fez todo sentido até com o portal 12 do 12. Lá no Instagram, quem quiser se inscrever no Instagram do canal, eu coloco algumas coisas que eu não trago aqui, tá? Então eu trouxe toda essa energia do portal 12 do 12 lá. Mas eu acho que eu nem consegui colocar aqui. Depois eu posso colocar lá na comunidade pra vocês darem uma olhada. E bateu muito, cara. Quando eu tava ouvindo uns negócios, e aí me veio na intuição de que eu tinha que falar de um outro orixá. Eu já falei desse orixá aqui pelo menos umas 2 vezes. Eu acho que essa daqui é a 3ª vez que eu vou estar falando dele. Eu acho. 3ª ou 4ª vez, não sei, já nem lembro mais. Mas a gente vai estar sempre falando dele. Vai ser muito difícil eu não estar trazendo aqui esse orixá. Vai ser bem difícil mesmo. Vira e mexe, a gente vai estar falando dele aqui. E vocês vão entender o porquê. E eu venho estudando, né, bastante os orixás, as divindades, dentro do culto tradicional iorubá. Hoje é onde eu mais estou estudando, na realidade. E aí vocês vão entender, até lá no vídeo de Orumilá, que eu vou explicar como é que eu cheguei nesse caminho. Que, da realidade, eu achava que eu estava estudando candomblé. Depois eu fui descobrir que eu estava estudando Ifá. Eu não sabia nem o que era Ifá. Depois que eu fui entender o que era. Pra mim, orixá era candomblé. Eu, né, sabia que tinha um culto diferente na África, mas até então não sabia o nome. Aí depois que eu fui entender o que era. Esse caminho é muito interessante de estar explicando pra vocês, e eu vou estar explicando isso lá no vídeo de Orumilá. E aí, como eu já tinha acertado, né, vou fazer Orumilá, o último vídeo do ano, me deu na telha, né, ali, de ouvir o que a minha intuição tava falando, como sempre, porque eu entendo que isso é um direcionamento do canal. Vai fazer sentido, talvez, eu estar falando desse orixá agora. E a ligação que ele tem, na realidade. Tem uma ligação muito forte com o Orumilá. Então faz todo sentido eu estar falando dele aqui hoje, dentro dessa visão de Ifá, tá bom? E que eu já trouxe a visão do candomblé, agora a gente vai estar trazendo dentro dos ensinamentos de Ifá. Bem capaz que todos os orixás eu comece a vir estar trazendo isso. Que a gente vai estar falando de orixá na visão de Ifá, como essa energia, que eu tentei explicar um pouco ali no de Iemanjá e de Oxum, mas eu não sei se eu fui capaz, porque eu tava muito ruim naquele vídeo. Eu não fiquei bem, né, mesmo, tava muito bagunçada, essa energia mexeu muito comigo naquele final de semana, se estendeu durante a semana, acho que por isso até que eu fiquei doente. Ontem eu tive essa bagunça de novo, ali mesmo no Buri dos Meninos, eu externei, coloquei isso pra fora, que tava preso de alguma forma. Acho que foi assustador pro pessoal, porque eu sou sempre muito controlada. Não, gente, que eu tenha dado piti, mas eu chorei muito. E eu não conseguia parar de chorar, não conseguia. Chegou uma hora que eu precisei subir, eu não tinha força nem pra subir as escadas pra lavar meu rosto. Mas eu precisava disso, de colocar pra fora o que eu tava sentindo, né? Então, eu vou estar sempre, muito provavelmente, eu vou estar trazendo os orixás. Talvez a gente comece, eu vou trazer orixás novos. Tem Otim, que eu quero falar. Tem Adjê, tem o próprio... Ai, meu Deus, como é que chama? Eu sempre falo, né, que é a divindade ligada ao mar, que eu esqueci agora aqui. Esqueci. Mas a gente vai estar falando desses outros orixás, mas eu vou estar trazendo, às vezes, essa outra visão, tá? A visão do culto tradicional iorubá, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem o orixá, porque foi mais fácil pra mim também, um pouco tá entendendo. E a gente tá entendendo o orixá de uma forma energética, porque é o que o orixá é, as forças e as energias da natureza. E a gente também tá conseguindo entender o orixá de uma forma um pouco filosófica, que isso é interessante, de como a gente pode estar aplicando isso na nossa vida. Não que eu acho que eu tenha conhecimento suficiente, mas dentro daquilo que eu aprendi, eu vou estar passando, né? Porque não adianta a gente ter o conhecimento e reter, né? A gente precisa colocar esse conhecimento para andar. Não sei se isso interessa a muitas pessoas, mas todo mundo tem o seu caminhar, né? O seu tempo diante do seu caminhar. Se interessar, bacana, tô passando pra frente. Se não interessar,
tudo bem também. Talvez um dia faça sentido, tá bom? Pra vocês. E eu vou estar ensinando aqui algumas coisas que vocês podem estar fazendo pra estar ofertando esse orixá, que eu sei que não tem problema, tá bom? De vocês estarem fazendo, que eu também faço, né, na minha vida, e que pra mim surtiu resultado. E são coisas muito simples que vocês vão estar vendo aí da sua casa, tá? E eu sei que eu posso estar passando isso pra vocês, tá bom? Então, o orixá que a gente vai estar falando aqui hoje, né, é de Exu. Vamos falar de Exu. Orixá Exu. Entendendo o que? A gente não tá falando de catiço aqui, né? Dos guardiões. A gente não tá falando do seu sete catacumba. A gente não vai falar dos seus sete encruzilhadas, do seu tranca-rua. Hoje a gente tá falando do orixá primordial Exu, tá bom? Então, não tem a ver com entidades aqui. Eu até acredito que dentro da Umbanda, né, eu vou falar assim, acabaram fazendo, dando esse nome às entidades de Exu, exatamente por algumas características que se assemelham ao orixá, né? As entidades não são escravos de orixá, deixar isso bem claro aqui. Ah, porque é um escravo ou tem que trabalhar para orixá. Nenhuma entidade trabalha para orixá, até porque as entidades são ligadas ao culto da nossa terra. Os orixás são de culto africano. Não tem nada a ver, gente. Não bate. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Então, pode acontecer de trabalhar na linha. Isso pode. Isso é até muito comum na realidade de estar acontecendo. De ter esse direcionamento. Mas nenhuma entidade é escravo de orixá. Deixar isso claro aqui, tá bom? Que a gente já ouviu. Eu já ouvi isso. E não tem, como é que se diz, meu Deus? Não tem, ai meu Deus, não tem fundamento, né? Uma coisa dessa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como Exu também não é escravo de orixá, porque tem esse pensamento de algumas pessoas dentro do culto afro-brasileiro. E não tem absolutamente nada a ver, tá? Eu anotei algumas coisas pra mim não tá esquecendo, que é muita coisa pra gente tá falando de Exu. E que nem eu disse, essa questão do portal 12 do 12 me levou e deixou muito claro que eu tinha que estar falando de Exu. Por quê? O arcano número 12 é o arcano do enforcado, né? Ou dependurado. E aí eu vou estar explicando. Falar de Exu e falar dessa energia do enforcado faz todo sentido. E vocês vão estar entendendo por quê, tá? Então, o Exu, ele é considerado, né, um orixá primordial. Então, um dos primeiros orixás a ser criados por Olodumare. Na realidade, Exu seria a primeira estrela criada por Olodumare. Eu até anotei o nome aqui de como fala isso em Yorubá, que seria Irawa Akodá, que significa a primeira estrela a ser criada, né? Foi assim que eu vim aprendendo. Eu até anotei aqui para mim não me perder, tá bom? A palavra Exu significa esfera, né? Seria esfera. Então, Exu, essa energia de Exu, na realidade, seria a energia que movimenta a Terra, que traz movimento ao nosso planeta, que traz movimento, eu vou dizer, ao universo, né? Então, Exu teria esse superpoder de trazer movimento, né, na nossa vida também e com relação até ao nosso planeta, tá bom? Eu costumo dizer não, mas o que eu vim aprendendo muito, né, que quando a gente perde, ou a gente tá sem, perde o axé, ou a gente tá sem essa essência de Exu na nossa vida, a nossa vida tem uma tendência a ficar estagnada. A nossa vida tem uma tendência a perder o movimento, né? Então, sabe aqueles momentos que a gente vê que nada acontece? Eu vim aprendendo que nessas situações, nós estamos sem energia ou sem o axé de Exu na nossa vida, tá bom? Exu seria o tesão, né, que transforma a nossa vida, ou que daria a energia para a gente estar correndo atrás dos nossos objetivos, ou para a gente estar transformando a nossa vida. Então, essa energia de Exu é que dá esse tesão, de a gente não perder, vou dizer, perder a coragem para ir atrás dos nossos objetivos, seja eles quais forem,
entendeu? Então, é aquela determinação de conquista, de crescimento, de conhecimento. Então, Exu é o orixá que traz o tesão para nossa vida. Mas o tesão no sentido do quê? O tesão da gente não ficar parado, da gente crescer, da gente evoluir, tá bom? É através do axé de Exu, tá? Que transformamos a nossa vida. Porque o axé de Exu, ele é um axé transmutador, transformador e ativador do ser humano, né? Exu eu vou dizer assim, que Exu seria o mensageiro, ele seria o carteiro, né, entre as divindades. Como eu falo que minha mãe já seria psicóloga, Exu, ele seria o carteiro. Ou a gente pode até falar que Exu, ele faria essa ligação do telefone, né? Ele seria o telefone. Esse meio de comunicação que nós temos entre a terra e os céus, entre o Orum e o Aiê. Porque é Exu que leva, né, na realidade. É ele que faz essa comunicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que assim, a gente vai fazer uma festa para algum. Né? Vou fazer uma festa para algum. É Exu que vai lá, manda essa mensagem lá para algum. Ó, algum, tá ali em tal lugar, vamos tá fazendo uma festa para você hoje. Você tem que estar se apresentando lá, que hoje vai ter uma festa para você. Nós não conseguimos alcançar essa comunicação, ter acesso a essa comunicação, se não for através de Exu. É ele que faz essa ligação entre nós e o mundo espiritual, né? Então, ele seria o grande carteiro, eu vou dizer assim, ou esse meio de comunicação. Vamos dar um exemplo em um telefone, né? Nada na nossa vida acontece sem Exu. Essa é a realidade, né? Nenhum trabalho dentro de uma casa de axé acontece sem Exu, porque é ele que faz essa ligação, e nada na nossa vida acontece sem Exu. Exu tá em todos os lugares, né? Eu vim aprendendo que Exu mora na nossa boca, Exu mora na nossa língua, porque Exu é a comunicação. E a gente tem que estar sempre pedindo a Exu para que ele venha nos ajudando, né? Para que ele venha manipulando a nossa fala, para que a gente consiga, por exemplo, estar se expressando de forma correta, né? Para que não cause brigas, para que não cause desavenças ou uma má interpretação com aquilo que a gente venha falando, a maneira que a gente vem se comunicando. Então, é muito importante a gente estar pedindo. Eu sempre peço, Exu, manipule a minha fala, Exu, manipule a minha língua. Quando eu sento aqui para estar fazendo o canal, eu sempre venho pedindo. Ele sempre está aqui nas minhas orações, que eu venho pedindo para que ele me dê a permissão, para acessar essa comunicação, para que ele faça essa comunicação entre eu e o plano espiritual. Vamos dizer assim, que Exu também ajuda a... Como é que eu posso dizer? Que as bênçãos venham chegando na nossa vida. Por quê? Porque ele tem esse axé transformador, transmutador. Ele faz essa ligação. Então, vamos dizer assim, que existem bênçãos para estar chegando na sua vida, mas ele está com o CEP errado, com o endereço errado, né? É para chegar, mas não consegue até chegar até você, porque isso não está direcionado de forma correta. É Exu que vem, como é que eu posso dizer? Botando ordem, né, na sua vida, colocando as coisas no lugar e fazendo com que essas bênçãos possam estar chegando até você, né? Exu, ele seria um policial também no mundo espiritual. É o grande fiscalizador de Olodumare. É ele que fiscaliza tudo o que acontece aqui na Terra. Então, não é à toa que eu disse que até a Umbanda, né? Eu vou colocar Umbanda porque é o que eu conheço, tá? Mas a gente tem outras, né, vertentes espirituais, mas que acabaram ligando os guardiões com o nome de Exu, porque eles também são policiais no mundo espiritual, só que é diferente, né? Exu é uma grande divindade, né? Eles seriam um poder, uma energia maior. E as entidades, a gente sabe, são, né, espíritos de pessoas que já passaram pela Terra. Mas dá para fazer essa ligação com relação ao trabalho, né? Eu acredito que muito por conta disso tenham colocado esse nome para Exu, né? As cores mais usadas para Exu é o preto e vermelho, né? O preto, no caso, ele seria o concentrador das energias, né?
ele concentraria várias energias, ou como é que eu posso falar? Absorveria as energias, tá? Dentro do plano espiritual. E o vermelho, ele é o ativador dessas energias, né? Então, por isso que as cores de Exu, eu vim aprendendo assim, é o preto e vermelho, tá bom? Existe, Exu é um orixá muito mal compreendido, muito mal compreendido. Até mesmo dentro do culto afro-brasileiro, a gente tem o ritual do padê, né? Antes de começar, dentro do candomblé, a gente tem o ritual do padê que a gente faz, conhecido como uma farofa, né? Para Exu só. Mas é feito esse ritual, a gente canta, faz a farofa, vai cantar para ele, que eu conheci como despachar Exu, na realidade. Eu conheci assim, como despachar o Exu. Era dar comida a Exu para que Exu não trouxesse problemas para aquele trabalho, para aquela festa, para aquele ritual ali, né? Essa grande festividade dos orixás, um exemplo. Ou do trabalho que você está fazendo, que na realidade não tem nada a ver, né? Exu não vai trazer problema nenhum, muito pelo contrário, é ele que vai chamar as divindades para vir para a Terra, não tem nada a ver, é ele que vai fazer essa comunicação. Então, eu aprendi, e foi muito bacana, porque eu fui assistir o primeiro vídeo de Exu que eu fiz, que é a visão dentro do culto afro-brasileiro. E como eu evoluí no conhecimento, né? Como tanta coisa eu vim aprendendo e vim estar trazendo esse olhar de Exu para mim mesmo, né? Como eu podia estar usando e estar trabalhando Exu na minha vida de uma forma muito simples, mas de uma forma que eu pudesse agregar o meu conhecimento e estar movimentando essas energias na minha vida. E o porquê que eu resolvi trazer ele, e falei dessa ligação dele com o Olodumare. Eu sabia que eu ia falar Olodumare, que era Orumilá, porque eu falo, pra mim, os nomes parecem muito, por vezes quando eu troco. Com Orumilá. Tem uma história, né, aí contada dentro do culto tradicional iorubá, que conta como Exu se tornou o melhor amigo, né, de Orumilá e Fá. Dizem que Orumilá, que é a orixá da sabedoria, já vou estar dando isso daqui pra vocês, né? Ele quis testar os orixás, né? Queria saber quem eram os seus amigos, quais orixás realmente eram os seus amigos. E aí ele pediu que seu filho fosse batendo na porta da casa de cada um dos orixás, né? E fosse anunciando para eles que ele havia morrido. Então o filho de Orumilá foi lá na porta da casa de Oxum e falou: Oxum, meu pai morreu, né? Orumilá morreu. E ele queria saber qual ia ser a reação de cada um desses orixás. E nenhum orixá, na realidade, ligou. Ninguém deu muita importância. Quando o filho, né, de Orumilá bateu na porta da casa de Exu e contou isso para Exu, Exu ficou muito, como é que eu posso falar? Ficou muito mal, ficou muito triste, né? E ele foi logo de primeira já prestando as grandes reverências dele. Nossa, gente, bateu um negócio aqui. As reverências dele para Orumilá. E a primeira coisa que Exu fez foi começar a raspar a cabeça dele. Porque até então, dentro dessa lenda, né, Orumilá era o único orixá que andava com a cabeça raspada. Ele era o único, né? Exatamente por conta dessa questão dele da sabedoria. Era a forma dele estar acessando e ativando melhor essa sabedoria dele, né? Aqui no Aie com o Orum. Então ele andava com a cabeça dele raspada. O Exu não pensou duas vezes. Saiu raspando a cabeça. Nisso, o filho de Orumilá saiu correndo e foi contar pro pai dele o que tinha acontecido, né? E naquele momento o pai dele viu, né? A lealdade de Exu, né? E que Exu era o único que tinha ficado triste pela morte dele, né? Aí disse que o próprio Orumilá vai até a casa de Exu e conta o que ele tinha feito, né? E que aquilo era uma maneira dele estar testando a lealdade dos orixás com ele. Né? E a partir daquele momento, Exu ficou conhecido como o melhor amigo, né, de Orumilá. Então diz que o único amigo de Orumilá é Exu e o único amigo de Exu é Orumilá. Então tem essa questão. E por isso que eu falei, cara, eu vou levar Exu. A gente tá falando nele antes dessa questão de Orumilá. Que aí, lá no vídeo de Orumilá, eu vou estar entrando um pouco mais pra vocês estarem entendendo. Porque senão eu vou trazer coisa que eu já coloquei lá e vai ficar meio embaralhado, tá bom? Mas a importância de vocês entenderem Exu
que Exu não é o diabo. Mesmo o orixá, ele é colocado mesmo dentro do culto, né? Aqui, que no Notícia Afro-Brasileiro, como uma energia que precisa ser, como é que eu posso dizer, apaziguada, para que não traga coisas ruins na sua vida. O que eu vou dizer, na realidade, que Exu, ele é recíproco. Exu é recíproco. E eu falo que eu tô muito Exu esses tempos, que eu tô muito recíproco. O que você me dá, eu te dou. Essa é a realidade. Exu gosta de ordem, Exu não gosta de mentira. Exu nos ensina paciência, né? Para que a gente consiga executar melhor as coisas na nossa vida. Exu nos ensina que muitos dos problemas que acontecem na nossa vida saem da nossa boca, né? Na verdade, muitas vezes a nossa boca estraga a nossa vida. Então ele vem ensinando para que a gente pense antes de falar. E foi muito engraçado isso, porque nos últimos dos meus jogos, a primeira coisa que saiu foi: preste atenção no que você fala. Naquele momento, eu vi que era Exu falando comigo. Preste atenção no que você fala, porque eu tenho essa de falar as coisas e não pensar, né? Papai Oxalá vivia pedindo pra mim não brigar. Que ele saiu uma vez: não brigue, para não irritar o velho Orixalá. Aí eu falei: eu não brigo, pai. Eu só falo as coisas. Minha intenção nunca é brigar. Mas eu falo, né? Eu falo o que eu penso. E falar o que eu penso gera briga. Então, ultimamente, eu catei aquilo pra mim. Porque se o jogo tá me falando, é porque algum BO vai acontecer com algo que eu vou falar. Essa é a realidade. O jogo já vem me mostrando, né? Então, às vezes eu até fico nervosa. Aí eu paro e tento reverter aquilo ao meu favor, né? Ao meu favor, eu digo assim: se eu tiver que pedir desculpa, eu peço. Ou eu tento refazer aquilo que eu falei, tentar deixar as coisas certas, apaziguadas, porque isso já veio pra mim, então eu vou seguir. Então, é um orixá que pode estar ajudando muita gente na nossa vida, com relação a gente correr atrás, porque Exu, ele é o progresso, Exu é a prosperidade, né? Dizem, dentro das lendas do culto tradicional iorubá, que Exu casou com a divindade Adê, né? E ela é a orixá do progresso. Entanto que ela é representada pelos búzios, que eram o dinheiro, né? A moeda dos orixás na época deles. Então dizem que Exu casou com ela. E Exu saiu distribuindo o progresso de Adê pelo mundo e entre os orixás. Então, no entanto que não é à toa que a gente cultua Exu aqui no culto afro-brasileiro de segunda-feira. Porque segunda-feira, dentro da cultura iorubá, é considerado o dia do progresso, que, se eu não me engano, chama Ajo-Adê, alguma coisa assim, que é o dia do progresso. Tanto que eu vim aprendendo, e tô tentando trabalhar isso na minha vida. Sabe quando a gente já começa a nossa segunda-feira xingando, esbravejando, ou a gente começa de mau humor? Se a gente não começar bem a nossa segunda-feira, dentro do culto tradicional iorubá, a gente estragou a nossa semana toda. E se a gente parar pra pensar, isso é verdade. Quando a gente não começa bem a nossa segunda-feira, essa energia, ela se arrasta pro resto da semana, né? Então, no entanto que eu faço o curso, que é um curso pra mim, do Baba Kayode, que isso que eu tô contando aqui pra vocês, eu aprendi com ele nesses meus cursos, que eu faço na segunda-feira, às 6h02 da manhã. Começa às 6h02 da manhã. Eu acordo mais cedo pra tomar banho, para 6 horas, ou se às vezes não, às vezes eu pego 6h10, 6h15, mas eu pego, né? Então, e eu comecei a tentar acordar mais cedo para mim não perder o começo, porque se eu perco o começo, eu perco o fim da meada. Alguns vídeos sobem, depois dá pra assistir, outros não. Se não tiver ao vivo ali, você ouvindo esse conhecimento, você vai perder. Então, eu vim aprendendo dentro disso, né, com Exu e dentro da cultura iorubá, que eu preciso fazer alguns sacrifícios na minha vida, né? Se eu quiser estar evoluindo, se eu quiser estar conquistando algumas coisas na minha vida, sair dessa zona de conforto. Então eu abro mão de estar dormindo um pouco mais, tá começando o meu dia ali, ouvindo as palavras do Baba Kayode, que fazem pra mim a minha segunda-feira ser diferente. Minha segunda-feira já começa feliz, eu já começo feliz, eu já começo entusiasmada diante daquele conhecimento que eu agreguei e vou estar levando pra minha vida, né? Então, eu aprendi muito de Exu com relação a isso, né? Então, acho que eu pude estar expressando um pouco, né, com relação a isso. Então, Exu é o orixá que traz o movimento para nossa vida. E aí nós tivemos o portal 12/12, né? Esse portal,
ele tá muito ligado aos encerramentos de ciclos, né? Na nossa vida. Então, porque a gente tá aqui no final do ano mesmo, então seria um portal energético de fechamento de ciclos. Resumindo, seria isso, tá bom? E essa energia 12 vai estar toda dentro do mês, porque nós somos regidos, né? Pelo número 12, né? Que é o do mês. E aí o arcano número 12, dentro do tarô, é o arcano maior, né? É o arcano do enforcado. Eu trouxe duas cartas aqui para vocês estarem observando a carta, tá? Acho que dá pra ver. Vocês podem ver que ele não tá enforcado. Eu já até ouvi dizer que é errado tá chamando essa carta de enforcado. E sim o dependurado. E faz todo sentido, porque eu vou estar mostrando a outra carta. Eu fiquei com preguiça de procurar outra do outro baralho. Eu acho que trazer essas duas aqui dá pra vocês terem... Desse baralho não, né? Tem mais uns 3 baralhos ali. 3, 4. Mas era muita carta, né? Eu acho que 2 aqui já dá pra gente estar representando legal pra vocês estarem entendendo. Vocês podem ver, ele não tá preso. Ele não tá pendurado. Ele não tá enforcado. Ele só tá pendurado aqui por essa... Parece um pano, né? Alguma coisa assim. Que ele tá aqui nessa posição, né? E ele tá parado aqui nela. A mesma coisa acontece com essa carta aqui, ó. Vocês podem ver, ele não tá enforcado, porque ele não tá pelo pescoço, ele tá preso pelo pé, né? Só preso pelo pé. Essa carta do enforcado, ela representa exatamente isso. Aquele momento em que a nossa vida tá parada, né? Nossa vida tá sem movimento. A gente tá estagnado diante da vida. Pode ser porque isso represente pra gente uma zona de conforto? Muito provavelmente. Em alguns casos, na grande maioria dos casos, é uma zona de conforto. A gente tá parado ali porque aquilo ali pra gente é mais cômodo, né? E na realidade, a gente não tá preso. A gente tá naquela situação porque, que nem eu disse, ela pode vir apresentando pra gente alguma vantagem. Ou às vezes a gente não consegue tá olhando a situação por uma nova ótica, por uma nova perspectiva. E esse arcano, ele sempre vem dizendo pra gente que pra gente sair dessa posição que a gente tá, dessa situação que a gente vai ter que estar abrindo mão de algo na nossa vida. Algo vai ter que ser sacrificado para que naquele momento a gente possa estar entrando num novo ciclo ou saindo dessa situação que deixa a gente estagnado. A carta que vem depois é o arcano da morte, né? Que traz a transformação. Então seria a transformação nessa situação que estava me deixando estagnado. Então, quando a gente sai... Eu vou tentar fazer uma live da gente tá trazendo a jornada do louco. Que eu vou estar explicando para vocês como funciona os arcanos maiores dentro do tarô, né? Que seriam os arquétipos. Aí eu vou estar explicando isso para vocês. Vocês vão ver que é uma historinha. E como isso faz muito sentido na nossa vida, tá bom? E aí seria isso, né? Então, a gente, para sair da energia do enforcado, a gente precisa estar criando um movimento na nossa vida. A gente precisa se movimentar. Por isso que eu disse, tem tudo a ver com a energia de Exu. É aquele momento que a gente está sem um axé de Exu, que a gente está parado, estagnado na nossa vida. Quando falta essa essência de Exu na gente, é o tesão para estar transformando as situações na nossa vida. Né? É quando a gente sabe que talvez a gente vai ter que sacrificar algo para que isso esteja se movimentando. Para que a nossa vida ganhe um novo movimento, né? Que a gente consiga transmutar, transformar essas energias na nossa vida. Então, por isso que eu disse que tinha tudo a ver, eu tava falando de Exu, porque bateu demais, né? Essa carta. E aí, quando a gente consegue olhar, porque vocês podem ver que em ambas as cartas, na cabeça dele, tem uma luz. Em ambas as cartas tem uma luz. Sair dessa posição que o enforcado tá, é tá enxergando essa luz. Pode ser a sabedoria, pode ser a resolução para aquele problema, pode ser a maneira que eu posso estar olhando aquele obstáculo com um olhar diferente. Sabe aquelas situações que às vezes acontece algo na nossa vida e a gente fica naquela posição de vítima? E a gente prefere ficar culpando o outro ao invés de enxergar isso por uma nova ótica. Enxergar isso de uma nova forma. É que nem eu tava vendo essa questão dos adioguns.
Os Adiogum seriam, vou dizer assim, infortúnios na nossa vida. Seriam, eles não são considerados orixás, mas não são orixás na realidade. Mas como é que eu posso estar explicando para vocês? Eu não vou estar sabendo falar o nome. Mas, por exemplo, a doença é um Adiogum. Vou dizer, a escassez é um Adiogum. A briga é um Adiogum. A fofoca é um Adiogum. Vamos colocar assim, como se fosse um espírito ruim, um exemplo. Acho que fica melhor pra gente estar entendendo. Às vezes, Deus permite que um Adiogum, ou mande um Adiogum pra nossa vida, porque vai ser diante da presença desse infortúnio na nossa vida que a gente vai criar um aprendizado e que a gente vai estar conseguindo movimentar a nossa vida. Porque se tá tudo parado, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, a tendência é que eu fique ali. Que eu não saia dessa zona de conforto. E minha vida fica parada, estagnada. Eu não crio um movimento, eu não saio do lugar. Diante daquela crise, diante daquele obstáculo, eu sou obrigada a me movimentar. E aí, muitas das vezes, quando a gente passa por uma grande crise na nossa vida, é que a gente acessa uma grande prosperidade, um grande conhecimento. Só que a gente tem que estar olhando isso por uma nova percepção, por uma nova ótica, por uma nova visão, né? Isso seria muito, eu falo que essa energia que Exu traz pra gente, a energia do movimento, né? E essa questão de transmutar a energia tá ligada a Exu também. Exu seria quem encaminha os ebós que a gente faz, né? Quando a gente vai transmutar essas energias. Porque o ebó nada mais é do que uma transmutação da energia na nossa vida. E é Exu que leva os ebós. É ele que encaminha esses ebós no plano espiritual. Então vocês conseguem entender a importância de Exu para estar transformando a nossa vida? Exu ele é esse movimento que nos leva, no caso aqui, para a carta da morte, que é a carta da transformação, da renovação da nossa vida, né? Então isso é a energia de Exu, né? Ontem lá no barracão eu fiz um trabalho que eu nunca tinha feito, que foi ajudar, tá ali no processo do ebó. Eu nunca tinha ido, eu sempre ajudei a fazer os ebós, então na cozinha, né, a questão dos grãos, tudo mais, mas ir lá pra fora pra tá fazendo eu nunca tinha feito. E aí ontem o babá me chamou, eu até achei estranho da hora que ele me chamou, ele: Thaís, vem aqui, gente, como é que eu faço sobreviver? Aí eu fui, né? Eu fui, né, lá com minha roupinha branca, e ele: vem ajudar aqui a fazer o zebão. Aí eu: tá bom, né? Aí eu só pensei: meu Deus, já tô ruim, né? Será que eu falei pra ele: não corro risco, né, de ficar pior? Aí ele: não tem nada a ver, fica aí, tá bom. Então tá bom, vou ajudar. E foi muito importante pra mim ali, né, tá ajudando. É incrível como você sente a energia das pessoas que estão ali. Você sente quem tá mais carregado, quem tá menos carregado. Você consegue sentir. Consegui entender a importância daquilo que eu faço na cozinha. Como que aquilo é colocado ali. Como é que aquilo... Eu já fiz, mas quando a gente faz, a gente tá de olho fechado, né? Então, eu não acompanhei esse processo de como as coisas eram feitas. Tô hoje que eu não consigo sentar, de tanta dor nas pernas, porque é um sobe, levanta, cata isso, sobe aquilo, dá outro, pega outro, isso aqui, né? Que eu não passei o ebó, mas eu fiquei ajudando, né, o Ogan que tava fazendo. O ebó tá entregando as coisas pra ele, tá fazendo todas as outras coisas enquanto ele vai fazendo. E babá tava sentado, rezinho, era ele que tava, né? E entendi a importância desse trabalho, desse trabalho de Exu ali, porque é ele que tá ali, né? Os ebós são de Exu, então é ele que tá transmutando essas coisas. E nem tinha contado pra babá que eu ia falar de Exu aqui nesse canal. E um dia antes de falar dele, eu fui ali trabalhar com ele, né? Fui ali ajudar nesse processo e entender melhor a importância de Exu, né? Em tudo aquilo. Eu ver aquilo que tava saindo, né? Eu não tava vendo, mas eu conseguia ver diante de alguns elementos como é que aquilo ficava, entender como é que a pessoa estava, sentir em mim, porque você sente. O calor, gente, escorria, tinha hora assim, ó, o suor no meu rosto, era um calor, que eu falava: mas gente, eu tava vendo esse calor. Tudo isso reverberava de alguma forma, a gente sentia, porque a gente tava ali, né?
E pra mim foi uma oportunidade muito bacana. Eu gostei muito. Fez muita diferença pra mim estar aqui hoje. Eu não tô falando de Exu, né? E queria que vocês entendessem essa importância de Exu. Exu não tem nada a ver com o diabo, até porque eu já disse. Exu, diabo, eu não sei, é uma figura cristã. Ele é uma figura cristã. Porém, as religiões, ou as divindades, ou o culto afro, ele já é demonizado antes mesmo das religiões cristãs. Eu acredito que quem tenha uma parcela grande de culpa nisso como é que eu posso falar? Os europeus, na realidade, a comunidade europeia, na realidade. Isso não tem nem só a ver com o cristianismo. Porque os orixás, né, o culto tradicional, urubá, ou enfim, esse conhecimento de Ifá, enfim, das próprias Iami Oxorongá, são esse conhecimento, né, esse conjunto de conhecimentos, eles são datados de mais de 10 mil anos. Então, isso vem muito antes do cristianismo, na realidade. Quando Jesus surgiu, ou vamos dizer, o cristianismo surgiu, essas divindades, essas energias já estavam na Terra. Orumilá, as Iami Oxorongá, elas já estavam aqui antes dos orixás. É porque eles são energias primordiais aos orixás, inclusive. Essa é a realidade. Algumas histórias contam que Exu veio antes dos orixás. E quando os orixás chegaram, Exu já estava. Não é à toa que ele é considerado, né, e foi a primeira estrela a ser criada por Olodumare. Então, isso seria Exu. Entendam Exu como essa energia transformadora na nossa vida, né, que pode trazer esse movimento e nos tirar da inércia, né, dessa impotência, tá bom? E eu vou estar ensinando vocês a fazerem aqui 3 coisas, tá? Pra Exu que eu sei que eu posso ensinar, que não tem problema nenhum. E vocês podem estar fazendo na casa de vocês. O primeiro é dando de comer pra Exu todos os dias. Comer o quê? Dá o quê de comer pra Exu, Thaís? O que você come. Porque Exu come tudo que a gente come. Exu é a grande boca do mundo, né? Então, é a comida que você come no dia a dia mesmo. Você pode estar ofertando um pouquinho. Você tirar um punhadinho da comida que você está comendo. Um pedacinho do seu pão que você toma no café da manhã. Tira um pedacinho daquele pão, daquilo que você está comendo. Coloca do lado e oferte Exu. Sendo os 10%, né, de toda essa energia que você capta do universo, você estaria devolvendo para Exu, né? Então, oferte a ele todos os dias alguma coisa. Eu tenho o hábito, no meu café da manhã, separar um pedaço do pão. Primeira coisa que eu faço é cortar o pão e coloco. Tá aqui só parte, Exu. Ah, Thaís, e aí depois você faz? Eu jogo na rua. Eu vou lá na rua, na porta da empresa, né? Eu jogo pra rua. Ah, mas eu não consigo jogar na rua. Não tem problema. Deixa um tempinho ali e depois joga no lixo. Entendam o lixo como um lugar de grande transformação também. Então, pode ser jogado no lixo também. Não tem problema. Mas a importância é vocês estarem fazendo isso. Isso cria um movimento na sua vida. Por incrível que possa parecer, cria. Parece ser uma coisa idiota, mas você não precisa estar fazendo grande coisa. Só ofertar um pouco da sua comida para Exu. Pode ser um pouco da comida que você come, arroz e feijão? Também pode. Gente, é uma colherinha. Se você quiser fazer um pirizinho, botar lá e depois, né, deixar lá para Exu, joga, também pode, tá? Isso é uma das coisas que vocês podem estar fazendo todos os dias para estar trazendo essa energia, o axé de Exu. Você pode alimentar Exu todos os dias, tá bom? A segunda coisa que eu aprendi é fazer um ebó com uma nota de dinheiro. Você vai pegar uma nota de R$5 ou uma nota de R$10. Olha isso, homem. Só me desculpa aqui. Ai, meu nariz não tá bom, não. E você vai passar essa nota. Pega uma de R$5 e uma de R$10, tá bom? Você vai passar esse dinheiro pelo seu corpo e vai pedir para que Exu esteja pagando, né, os Adioguns na sua vida, de alguma forma, para que ele esteja transmutando essa energia na sua vida, retirando os infortúnios, os Adioguns, ou esses bloqueios que podem estar acontecendo na sua vida. Então, você passa esse dinheiro, né, assim, no seu corpo, e você vai entregar esse dinheiro para uma primeira pessoa que você encontrar na rua. Pode ser um morador de rua. Deixa claro que você não tá passando as coisas ruins suas pro morador de rua. Não, gente, não tem nada a ver. Você tá criando a energia do movimento, entendeu?
Então, esse dinheiro que era seu, você tá tirando, você tá pagando aquilo que a gente fala, né? E você tá passando esse dinheiro para essa pessoa, porque ela também vai estar usando esse dinheiro para uma outra coisa. O que ela vai fazer com o dinheiro, isso não é um problema nosso. Isso daí é em qualquer visão, tá? Ah, eu dei R$2 pro morador de rua, ele vai comprar pinga. Ele compra o que ele quiser. Porque a partir do dinheiro que você, do momento que você tirou o dinheiro de você e você passou pra frente, esse dinheiro não é mais seu, esse dinheiro é daquela pessoa. E ela vai usar esse dinheiro da melhor forma que ela achar pra ela. Você fez o que você acha que deve fazer e ela faz com o que ela acha que ela deve fazer com o dinheiro dela. O importante é vocês saberem que vocês não estão passando as coisas de você pro morador de rua ou pra pessoa que você... Eu falo pra você dar sempre pra uma pessoa que esteja em estado, assim, vulnerável, né? De estar na rua. Que eu acho que ela vai usar o dinheiro de uma forma que ela mais precise naquele momento, tá bom? Então, vocês podem estar fazendo isso, que a gente fala que é um ebó, de estar pagando, né? Usar de alguns na nossa vida. Então, você pode estar fazendo isso. Ah, Thaís, posso fazer quando? Quando vocês quiserem. Quer fazer isso uma vez por semana? Faz. Quer fazer isso uma vez por mês? Faz. Uma vez por mês é interessante, eu acho. A cada 15 dias. Quer fazer isso... Melhor, não era isso que eu ia falar. Não tem dia pra estar fazendo isso, tá? Vocês podem fazer isso quando vocês quiserem. Qualquer dia da semana, qualquer horário da semana, gente. Não tem isso, tá? Achou que tem dinheiro, vai lá e faz. Eu separei uma notinha aqui de R$5. Que eu já vou estar fazendo pra mim poder estar entregando. E não é difícil eu encontrar morador de rua, né? Aqui perto tem bastante. E tem lá perto do meu serviço também, porque... eu trabalho meio que puxado indo pro centro. Então, tem bastante. O primeiro que me aparecer é o que vai levar. E eu vou estar fazendo. Então, é legal. R$5, R$10 não vai estar mudando sua vida. Pra quem já tá lascado, R$5 não vai estar mudando. E vai estar criando esse movimento, tá bom? Outra coisa que vocês podem estar fazendo é o padê, né? Que dentro do culto tradicional iorubá não é muito usado. Mas pra gente aqui no culto afro-brasileiro é bastante usado, que é o ritual do padê. O que é o padê? Vocês podem... Vou falar que consiste numa farofa, tá? Vocês estarem fazendo, não precisa fazer em grande quantidade, uma quantidade pequenininha é o suficiente, tá? Que vocês podem estar fazendo é farinha de mandioca, tá bom? Você vai fazer uma farofinha ali com farinha de mandioca e você vai estar fazendo ela. Pode fazer com dendê, azeite de dendê, ou você pode fazer ela com um pouquinho de água, ou você pode fazer ela com uma bebida alcoólica. De preferência, o gin, tá? A cachaça ou a vodka. Tá bom? Ou você pode fazer uma misturando os 3 elementos também, que tá perfeito, não tem problema. E você pode fazer um pouquinho, deixar ali na sua casa, oferta isso a Exu, tá? Você também pode estar pegando 3 punhadinhos desse padê e jogando na porta da sua casa pra fora, ofertando a Exu. Também você pode estar fazendo isso. E aí eu vou estar explicando pra vocês o porquê da farinha de mandioca. Olha que bacana. Que eu fui pesquisar, né? O porquê, entender essa questão da farinha de mandioca, o porquê dela, né? A gente chama do ritual do ipadê, ou ritual do padê, que nem eu disse. Sempre que a gente vai começar, a gente tem o costume, pelo menos, né, dentro do candomblé, a estar fazendo esse ritual pra Exu. Eu aprendi que era isso, despachar Exu. Gente, a gente não despacha Exu. Então, despachei. Já tirei isso do meu conceito, não despacha Exu. Isso, dentro do conceito iorubá tradicional, seria errado, isso não existe. Na verdade, a gente chama Exu para ele estar trazendo, fazendo essa ligação entre nós e as divindades, chamando as divindades para essa grande festa, ou você vai fazer um toque de, sei lá, de catiço, toca, eu tô chamando essas energias para que eles venham para esse grande encontro, porque padê significa grande encontro. Olha que bacana isso, eu fui atrás para entender. Aí aqui, né, eu coloquei da questão da gente estar fazendo, né, e falei que a gente tá chamando os orixás, as divindades, enfim, para essa festa, né. O que a mandioca representa? A mandioca representa os nossos ancestrais, olha que bacana, porque ela cresce embaixo da terra, né, de forma invisível. A gente não vê a mandioca, né, ela é uma raiz, ela tá dentro da terra. O que a gente vê é a folha da mandioca para fora. E normalmente essa folha, ela contém 5 pontas, né? Que estariam representando 5 elementos, tá? Olha que bacana. O do meio simbolizaria, né? A gente, nós, né?
Então, seria o quinto elemento, que é a folha que tá no meio. Cada uma das duas outras pontas, né, significariam os 4 elementos da natureza. Então, a água, a terra, o fogo e o ar. E nós, aqui no meio, né? Quando a gente, quer dizer, a mandioca fragmentada, que é essa que a gente usa, né? Ela já vem, né, fragmentada, os grãozinhos dela, pra gente estar ali fazendo a farofa, seja na nossa casa, enfim. Mas nesse ritual que tem essa representatividade, cada grãozinho representaria os nossos ancestrais que já passaram aqui na terra antes da gente. Olha que bacana. E quando a gente acrescenta esses elementos, que são a água, o dendê ou a bebida alcoólica, o que a gente está fazendo? A gente está ativando essa comunicação ou essa conexão e criando essa comunhão com a nossa ancestralidade. Por isso que é ofertado a farinha de mandioca para Exu. Olha que interessante, né? Bacana que a gente vai atrás dos conhecimentos. E aí eu vim aprendendo, né? Então, vocês podem estar fazendo essa farofa para Exu, tá? Tá estendida semana? Não, né, gente? Pode fazer quando vocês quiserem. Mas é bacana fazer na segunda, porque segunda é o dia do progresso. E aqui no Brasil, a gente usa segunda-feira para cultuar Exu mesmo, né? Então, é quando a gente fala dessa questão da energia, que eu expliquei. Se eu tenho um número grande de pessoas invocando aquela energia, eu crio aquela atmosfera. Então, é o melhor dia. Seria o melhor dia para estar fazendo, mas não tem um dia específico. Ah, vocês podem estar fazendo. Ah, mas o que eu penso? Pô, já sabe, começa a fazer a farofa, né? Ali, a mesma coisa que eu disse do dinheiro, enfim. Oferte essa farofa, Exu. Já clame Exu, né? Peça licença, da forma como você sabe falar. Pede a ele que ele traga um movimento para sua vida, né? Para que ele transmute as energias na sua vida, para que ele te traga sabedoria, que ele te traga paciência, que ele bote ordem na sua vida, né? Para que as bênçãos possam chegar até você, né? Peça para que Exu consiga fazer essa ligação entre você e o plano espiritual, entre você e a sua ancestralidade, né? Para que ele te traga sabedoria, para que Exu manipule a sua fala, para que você não seja mal interpretado, para que você não cause brigas, para que Exu afaste os adioguns, como a fofoca, a doença, né? Como é que eu posso falar? A falta de progresso na sua vida. Para que Exu te acompanhe nos seus caminhos, né? Que Exu está em todos os lugares. Que ele seja essa força ativadora e transmutadora e transformadora na sua vida, tá bom? E é isso. Aí deixa ali, né? E aí depois você pega. Eu diria pra vocês, deixa ali um pouquinho, se vocês puderem tá fazendo isso, tá? Vai lá e joga 3 punhados. Assim mesmo, joga um punhado, 2 punhados, 3 punhados, eu faço Exu. Vai lá, lava suas coisas, pronto, acabou. Tá pronto. Aí você já fez uma oferenda simples e fácil pra Exu. E é bacana a gente tá fazendo isso, porque a gente já tá entrando nesse novo ciclo, né? Fechando 2024, entrando em 2025. E aí eu vou estar ensinando algumas coisinhas, assim, que eu sei que vocês podem estar fazendo, que não tem problema nenhum, tá? Ah, mas não pode estar fazendo padeia assim, peixe. Gente, eu não sei, né? Eu aprendi assim, que é um babalaúde, foi um babalorixá também, tá bom? E ele não estaria ensinando isso se não pudesse ser feito, porque ele não ensina, essa é a realidade. Ele não fica passando um monte de coisa pra gente fazer, não. Ele passa as coisas que ele sabe que não vai ter problema, que sabe que a gente pode estar ensinando outras pessoas também, que também não vai ter problema de vocês estarem fazendo, né? Então, é bacana. Tentem começar por isso da comida. Tenho dificuldade de começar pelas outras coisas, comece pelo da comida na sua casa. Vai trazer o mesmo efeito, tá bom? E é isso, né? E aí, pro nosso jogo, falei, vou falar rapidinho desse jogo, vou falar, não tem como falar rápido desse ano, não, tá aí a vida, né? Não tem como. Eu posso não ver, às vezes, achar que as coisas estão muito estagnadas. Eu acho que tem algumas coisas que sempre ficam, né? Eu acho que tem algumas coisas que eu preciso vir entendendo na minha vida para que algumas coisas aconteçam, porque tem, né? Sempre tem. Mas eu vi muita diferença quando eu comecei a olhar para Exu dessa forma, entender essa energia, que ele é quem traz o movimento para minha vida, né?
Falo movimento, gente, em tudo, para que Exu me traga prosperidade, para que minha vida não fique estagnada, não fique parada, para que ela evolua. Quando eu comecei a olhar Exu dessa forma, muita coisa mudou na minha vida. Mudou bastante coisa. Eu vi bastante coisa desenrolar, até mesmo com relação ao meu trabalho. Eu vi as coisas, né? Essa questão da ordem, de botar ordem na minha vida, né? Colocar as coisas no seu lugar. Então, isso é bem bacana, tá bom? De vocês estarem fazendo. E aí, pro jogo, o que deixa a sua vida estagnada, né? Sem movimento. Vamos tentar entender se tem alguma situação aí que você pode estar trabalhando, né? O que essa situação pode estar tentando te mostrar, né? Como você pode reagir ou agir para estar mudando essa situação. Quais obstáculos você pode estar enfrentando para estar mudando essa situação. E um conselho, tá bom? Porque o que eu aprendi é bem isso. Às vezes, a gente identifica o problema, tá? Que a gente precisa estar mudando na nossa vida. Só que a gente não consegue, às vezes, estar mudando as coisas. Vou dar um exemplo. Eu guardo dinheiro para estar comprando algo na minha vida. Não, vou começar a guardar o dinheiro aqui, que eu quero comprar uma TV nova. Parece que tudo na sua casa quebra. Seu filho fica doente, bate seu carro, tudo acontece. Pra você não estar conseguindo conquistar aquilo que você quer. Não acontece isso algumas vezes? Então, são os obstáculos que aparecem no nosso caminho para que a gente não consiga estar evoluindo ou a gente não tá conseguindo acessar aquilo que pode estar transformando a sua vida. Então, é bacana, tá? A gente tá vendo se aparece alguma coisa assim. Eu tinha pensado em deixar as pedras, que era a pirita e a pedra da bruxa só que eu vou trazer as cartas também. E veio com isso, a gente tá trazendo as cartas, tá bom? Aí vocês podem escolher uma das cartas do enforcado. E vou deixar aqui as pedras que esse também. Eu tô meio feia, eu vou estar pedindo desculpa pra vocês. Tá feio, tá? Porque é pancada. E aí vocês podem estar escolhendo, dá pra vocês verem assim, gente. Aqui vai estar atrapalhando um pouco, né? Eu vou deixar aqui primeiro, tá bom? Pra vocês estarem se conectando. Ou vocês podem se conectar com a pedra, tá? Essa daqui vai estar com a primeira carta, a pedra da bruxa. E a pirita vai estar aqui na segunda. Que se eu colocar, vai atrapalhar. E vocês não vão estar conseguindo ver a carta, tá bom? Dá pra ver assim, né? E a gente vai estar começando aqui, tá bom? O nosso jogo. Meu filho derrubou o frigilante aqui. Teve uma parte que ficou suja aqui ainda. Tinha tirado. Eu vou estar tentando cantar uma cantiga que eu aprendi em Yorubá de Exu, que eu gosto bastante dela. Pode ser, obviamente, que eu venha errando as palavras, mas vale a intenção. Laroeixo, laroeixo. Vamos começar? Não, vamos começar não. Eu vou cantar primeiro, como sempre faço. Ai, gente, eu fechei o bagulho, tô ficando louca. Já tá na hora de dormir, eu acho. Vou botar aqui. Aí. Vou botar aqui isso daqui. Enquanto isso, deixa eu ver, começa com isso. Ô, tchau, Uriosianos. Claro, Ixo. Claro, Ixo. Exu, o orixá da comunicação entre os dois mundos. Ele que vem dando a permissão, né? E fazendo essa comunicação entre nós aqui da Terra e o plano espiritual. Vem pedindo Exu que traga uma mensagem aos nossos consulentes, aqueles que podem estar com a sua vida estagnada, sem movimento, sem o seu axé, né? Nesse momento. Como eles podem estar mudando essa situação, né? Porque essa situação quer mostrar para eles quais são os obstáculos que eles vão estar enfrentando para estar criando esse movimento, transmutando essas energias na vida deles. Eu sei que o meu oráculo não é o oráculo dos orixás, mas eu acredito que a espiritualidade pode trabalhar em conjunto e que o Senhor pode estar trazendo essa mensagem nesse momento. Laroeixo, laroeixo. Irea emi lo Exu alaô, Exu odara o sofumi, lopolopó e quero sair.
Irea emi loa Exu alaô. Exu odará o sofomi lopolopó inquiro saie. Irea emi loa Exu alaô. Exu odará o sofomi lopolopó inquiro saie. Irea emi loa Exu alaô. Exu odará o sofomi lopolopó inquiro saie. Laro Exu, Laro Ye. Vamos começar com os consulentes que se conectaram com essa primeira carta, tá? Esse daqui é o baralho de Waite, tá? Do tarô de Waite. E aquele é, como é que chama mesmo? Light Sears, tá? Pra quem quiser saber o nome dos oráculos. E aí a gente vai começar, que eu posso estar trocando aqui. Vamos mudar aqui já, né? Pra mim, tá? Ganhando espaço aqui na minha mesa. Eu vou estar descendo a câmera, que ajuda também vocês, né? Colocar aqui a pedrinha, pra vocês também estarem vendo a pedrinha. Eu não sei se vai dar pra ver a mesa, mas em todo caso, tá bom? Acho que dá pra ver um pouquinho. Talvez eu fique aqui meio sumida, mas tá tudo bem. O importante é vocês verem a carta. A outra é menorzinha. Essa carta é maior mesmo. Para quem se conectou com a opção número 1, né, o que deixa a vida dos consulentes que se conectaram ali com a ferida ou com a carta do tarot de Waite, né, que pode deixar a vida deles estagnada sem movimento, tá? Nesse momento, qual é a situação, tá? Pode estar deixando. O tchaurio laruê. O tchau silêncio. O tchau. 10 de espadas. Ai, meu Deus. Peraí que eu preciso dar um jeito de ficar aqui, senão eu não vou conseguir. Dá pra ficar assim? Ou pelo menos já segurei isso. Obrigada. Ah, caiu uma aqui. Acho que não tinha visto. Página de copas. Mais um. Eita, meu Deus do céu. 5 de copas. 4 de copas. Misericórdia. Ah, a gente tem o vídeo de outros daqui, né? 4 de copas. A preguiça diante da vida aqui, para algumas pessoas pode ser. A preguiça. Interessante. Aqui, o que essa situação quer mostrar para eles? Oh, tchauzinho. A carta de chicote. Ciclos repetitivos aqui. Também. Oxe, menina. Mas nem perguntei o outro. Eu vou deixar esse daqui junto, tá? Que é a carta dos ratos. Como agir para mudar essa situação? Carta do coração. Os obstáculos que eles podem enfrentar e como eles podem estar lidando com eles. Nesse momento. Caíram duas, tá? Carta do sol. E a carta da aliança. Que é a carta da morte. Transmutar essa energia. Hein? Eita, velho. Vamos ver aqui. A energia para eles nesse momento. Roda da fortuna. Ai, gente. Ciclos que se repetem aqui. Então, pode ser que essa situação que tá deixando vocês estagnados, né? O imperador. Pode ser, eu vou mostrar as cartas que é Buda. Aqui a gente tem a roda da fortuna,
Aqui eu tenho o 10 de espadas, Pagem de copas, 5 de copas. Aqui caiu, tá? O que essa situação quer mostrar? Carta dos ratos e a carta do chicote. Tá bom? Aqui, como agir para mudar essa situação. Aqui a carta do coração. Aqui tá falando um pouco... Eu falei da preguiça também, mas que tem aqui um pouco também. Mas aqui tem uma questão... com relação aos sentimentos também. Não tem jeito, as emoções. Eu vou estar explicando isso pra vocês. Eu já acho que eu já peguei aqui. Ai, meu Deus. Meu nariz tá coçando. Aqui, os obstáculos. Como vocês podem estar lidando com eles, tá bom? É a carta do sol e a carta da aliança. Aqui saiu, no fundo do baralho, a carta do caixão. Aqui o 4 de copas, que nem eu falei pra vocês. E aqui eu tenho o imperador. Então, vamos lá. Vamos tá aqui, né? Bom, a gente já vai trazer essa energia do enforcado, que não tem jeito. Porque é uma situação que deixa vocês parados, né? Estagnado. Tá bom? Vou colocar assim, que eu acho que melhora um pouco. Dá pra vocês verem, eu ver também. A roda da fortuna, ela já vem dando aqui o grande insight da situação. Já vem falando que é uma situação que pode estar se repetindo durante aí algum tempo, tá bom? Porque a roda da fortuna, ela fala de ciclos repetitivos. Pode estar falando de ciclos kármicos na nossa vida também. E situações de karma sempre são situações de aprendizado. É algo que tenta te mostrar algo na sua vida e você não consegue entender, ou você não consegue captar aquela mensagem. E aquela situação vai se repetir novamente na sua vida para que você aprenda aquela lição, tá bom? A roda da fortuna também fala dos altos e baixos da vida, né? Então, ela vem representando altos e baixos. Então, aqui são pessoas que podem ter uma inconstância emocional, ou que podem, diante da sua inconstância emocional, até mesmo desses ciclos repetitivos, acabarem criando uma egrégora de uma energia aqui, ou atraindo para si situações que vão se repetir, porque é o que você está vibrando para o universo está te devolvendo. Tem essa situação aqui também. A roda da fortuna, ela fala de mudanças, né? Então, o que eu vejo aqui, até porque eu tenho 10 de espadas aqui, são pessoas que podem estar passando, sim, por um final de ciclo, tem tudo para estarem finalizando, talvez esses ciclos de altos e baixos, né? E estarem trazendo mudanças para a vida de vocês. Porém, diante dessa comunicação que vocês estão emitindo para o universo, que aqui seria essa comunicação desse olhar de falta. Né? Aqui tem um pouco da preguiça? Tem. Porque vocês têm um olhar meio preguiçoso diante da vida. Por quê? Vocês têm muito essa tendência a focar no que vocês não têm e não naquilo que vocês têm. Vocês acabam direcionando a energia de vocês para falta. E é como? Porque é o que eu falo, que isso tá gerando essa comunicação. Aqui você quer mudança para sua vida, você quer que as coisas mudem, você tá cansado, né? Você quer colocar um fim, né? Nessa situação que de alguma forma também acaba trazendo dor para você, porque pode ser um ciclo que se repete, você se vê sempre parado na mesma situação, é como se, eu vou dizer assim, tá? É o que eu senti aqui, você quer que as coisas mudem, você tenta fazer com que as coisas mudem, mas parece que as coisas não mudam, né? Você quer finalizar algum processo, alguma situação na sua vida, mas você vê a sua vida parada, estagnada. Você pode se sentir presa nessa situação, não tá conseguindo sair dela, não tá conseguindo criar uma movimentação, né? Não tá conseguindo fazer com que essa energia se transforme, que essa energia se transmute na sua vida, tá bom? Só que nem eu disse, aqui eu tenho o Pagem de Copas. Os pajens sempre são mensageiros. Eles sempre levam a comunicação. Eles fazem essa comunicação, né? Eles seriam os responsáveis por isso.
Os pajens seriam crianças, também poderiam trazer esse sinal de imaturidade. E o pajem de copas, dentro da representação, ele teria esse olhar um pouco imaturo, ou ele não teria a maturidade necessária para estar comunicando os sentimentos na vida dele. Por isso que eu falo, pode ter aqui, o que pode estar estagnando a vida de vocês e tá atrasando essa mudança é exatamente a forma como você está comunicando ou levando esse desejo de estar transformando as coisas na sua vida para o universo. Entenderam? Então, ou pode ser com uma pessoa. Se for com uma pessoa, aqui a gente tem o imperador e a gente tem aqui o pajem. O que eu vejo? Que se for uma pessoa, no caso, essa pessoa ela tem um pouco de dificuldade. Ela é um pouco madura para estar lidando com os sentimentos dela, tá? É uma pessoa, não é uma pessoa ruim, mas ela quer ser um imperador, né? Ela tem esse desejo, talvez, eu vou dizer assim, de estar gerando um compromisso, de estar se compromissando com algo ou com alguém, mas nesse momento ela se vê imatura diante da vida, ela não consegue estar lidando muito bem, ou estar expressando os sentimentos dela dessa forma correta. Ela é um pouco imatura emocionalmente, essa é a realidade. Para algumas pessoas, se for casos amorosos, essa pessoa pode te deixar nessa sensação de falta, tá sempre te deixando muito. Você tá muito cansado, já tá até com preguiça dessa situação. Essa é a realidade. Esperando que isso se transforme, que essa pessoa de alguma forma possa estar se compromissando com você. Um exemplo, né? E aqui são ciclos que vêm se repetindo, né? Tem sentimento por parte dessa pessoa? Até vejo que tem, sim, tá? Um sentimento por parte dessa pessoa. Pode estar acontecendo alguma mudança? Pode. Só que o que eu vejo aqui, você vai ter que lidar, ou a maneira como você comunica, expressa o que você quer, ou você ter um pouco de paciência, ou tá sabendo como lidar, que isso pode ser uma pessoa que vive de altos e baixos também. Sabe aquela pessoa que vai da euforia ao desinteresse total? Pode ser isso, pode ser uma pessoa que hoje tá bem, amanhã tá mal. Tá criando isso em você. Você tem duas opções, virar as costas, porque é uma opção pra você tá fazendo isso, tá? Ou você também, aqui eu não tô falando que você tenha que ficar, você pode virar as costas pra essa situação, pôr um ponto final e viver a sua vida. Se você quiser estar esperando, um exemplo, o que eu vejo aqui, que tem uma tendência as coisas ainda estarem se repetindo. Porque aqui a gente tem a Hora da Fortuna é o arcano 10, né, ainda. Então, teria que estar passando por um outro processo para estar chegando aqui, para poder as coisas estarem se transformando. Hoje ainda as coisas teriam essa tendência dos ciclos estarem um pouco se repetindo. Essa pessoa tem um pouco de dificuldade de agir, tá? Pode ter alguma situação aí que pode estar trazendo, prejudicando uma ação dessa pessoa, tá? Eu vejo muito que pode ser com relação aos sentimentos. Tem muito essa questão dele não saber lidar com os sentimentos dele, tá bom? Isso pode estar se transformando? Eu acredito que sim, até porque eu tenho o Sol aqui com a carta da aliança. Então, pode ser que, assim, alguma situação de compromisso, essa pessoa tá se compromissando mais pra frente, criando um elo entre vocês maior. É como se, como é que eu posso dizer? As coisas pudessem estar, porque o Sol fala de transformar também. Traz essa questão de estar transformando energias. Então, pode ser que alguma transformação possa ter vindo. Mas aqui, o que eu sinto, que não é uma coisa muito rápida. Nesse momento, essa pessoa, aqui, se a gente for levar por essa questão, ela pode estar tendo que estar sacrificando algo na vida dela, né? Ela vai ter que sair da zona de conforto. Talvez nesse momento ela não esteja preparada para estar lidando com os sentimentos e tá saindo dessa zona de conforto. Aqui eu vejo muito, você teria que esperar, né? Tá tendo um pouco de paciência para estar lidando com essa situação, tá bom? Cuidado como você vai direcionar as palavras, os sentimentos, a comunicação, para que isso não possa estar prejudicando, tá? Não se sinta culpada diante dessa falta que essa pessoa pode fazer, ou desses comportamentos dessa pessoa. Não tente se culpar, não tente jogar a culpa pra você. Aqui eu vejo muito você tá cuidando dessa sua parte
emocional, dos seus sentimentos, porque isso pode estar de alguma forma até atrapalhando que a sua vida ande, que as coisas se transformem, que você pode ficar preso nessa falta, né? E isso pode estar fazendo, inclusive, que esses ciclos se repitam, porque essa pessoa, para ela, essa situação tá bem confortável, inclusive. Enquanto você... E eu vejo isso, assim, você pode ser aquela pessoa que tá com preguiça, mas você não consegue expressar também o que você sente. Ou você tem medo de expressar, não sei, enfim. Ou você vem aceitando, você não tá gostando, mas você tá aceitando. E aí pra pessoa tá confortável. Ela nunca vai estar transformando as coisas se você não mudar esse olhar, essa perspectiva que você dá pra ela, o que ela transforma. O que ela tem diante essa situação, tá bom? Pra campo afetivo eu vejo isso, tá bom? As coisas podem evoluir, você pode obter sucesso, né? Assim, diante essa situação, pode. Mas nesse momento a situação vai ficar meio que assim ainda, tá? Não vejo ela andando, tá bom? E aqui, num caso geral, foi como eu disse. Cuidado com o que vocês estão emanando pro universo, tá bom? Porque eu vejo aqui que são pessoas que têm essa tendência, que nem eu disse, ficar vibrando muito na falta, aquilo que falta, tá bom? E estarem se sentindo presos, que nem eu disse, vocês estão... Sabe quando vocês estão cansados? Vocês já estão até com... Como é que eu posso falar? É com preguiça, mas é esse olhar de preguiça por não ver as coisas se transformando. Tá? Eu vou estar dizendo isso. Então, sabe, você já tá meio tipo de saco cheio. Essa é a palavra. Eu tô de saco cheio, porque as coisas não mudam. Eu não vejo as coisas mudarem. Vocês estão desejando muito que esse ciclo se feche na vida de vocês, que alguma mudança aconteça, porque vocês não veem as coisas andando, né, na vida de vocês. Aqui o que essa situação tenta te mostrar, tá? Eu vou dizer isso aqui. Perceba como você direciona a sua energia nesse momento. Para onde você está direcionando a sua energia nesse momento, né? Porque é a forma como você está lidando com a sua energia, como você está direcionando a sua energia, que está trazendo, eu vou dizer assim, esses prejuízos para sua vida. Pode estar drenando você emocionalmente? Pode. Pode estar te trazendo prejuízos financeiros? Pode. Aí você fala, mas eu já estou passando por uma situação financeira ruim. Só que essa sua visão, a maneira como você está emanando isso, eu sei, gente, que é difícil quando a gente está passando por uma situação complicada, a gente tem um olhar de esperança perante a vida. Ainda mais quando você faz e você não vê as coisas mudando. Só que a gente tem que aprender a se direcionar também para aquilo que a gente quer. Então, um exemplo. Eu quero que um relacionamento mude. Ele não vai mudar quando eu não mudar a minha forma de agir, a minha forma de ser ou a minha forma de pensar. Se eu aceito aquela situação e eu continuar aceitando ela, as coisas não vão mudar. A tendência é que o ciclo se repita, porque para essa pessoa, que eu disse, a situação está confortável, né? Você precisa parar e analisar se o que você está realmente fazendo nesse momento está te levando a trazer essa mudança para sua vida. Ou se você está tendo essa tendência de estar com esse olhar aqui, tá até com preguiça, e tá repetindo os mesmos padrões de comportamento, os mesmos padrões de sentimento, os mesmos padrões de comunicação, eu falei pensamento, nem sei. A maneira como você age, a maneira como você direciona a sua energia. Inclusive, isso pode estar trazendo prejuízos emocionais para algumas pessoas. Eu vou dizer aqui, eu senti essa questão de cansaço. Algumas pessoas podem estar se sentindo cansadas, né? Umas pessoas podem estar esgotadas fisicamente, né? Sentir as suas energias drenadas. E eu vejo aqui pessoas que podem até se culpar, na realidade, diante dessa mudança, que não acontece, como se vocês estivessem fazendo algo de errado, que vocês fossem um errado nessa história. Vocês não conseguem enxergar uma luz, vocês não conseguem estar enxergando as coisas de uma outra forma, né?
Ah, Thaís, mas as coisas estão se transformando? Eu diria pra vocês que sim. Apesar de vocês não estarem enxergando, essa mudança tem uma tendência a estar acontecendo na sua vida. Mas alguma coisa aqui vocês vão ter que estar mudando, né? Pode ser alguma coisa para estar transmutando essas energias. Pra vocês podem. Aqui. Porque o que eu diria? Pode ter alguma energia, tá? Que pode estar prejudicando, tá? Que isso... Como é que eu posso falar pra vocês? Ela pode estar... como se tivesse... Agora vem na minha cabeça isso daqui. Como se tivesse com o endereço errado, o CEP errado. As coisas não estão conseguindo chegar até você. Você vai ter que trazer alguma mudança. E aqui eu vejo que o que pode estar atrapalhando muito vocês, por isso que eu falo, aqui é a maneira como, o olhar que vocês têm e como vocês estão comunicando isso pro universo. Então, você que você queira uma mudança dentro do seu campo profissional, do seu campo material, de dinheiro, né, financeiro. Só que tem aquela lei da prosperidade, né? O que você tá emanando pro universo não tá fazendo com que essa prosperidade chegue na sua vida. Então, essa situação que não muda tá tentando te mostrar que o caminho que você tá pegando não é o caminho certo. Alguma mudança real você precisa fazer. E eu vejo aqui que é como você direciona a sua energia, para o que você direciona a sua energia. Você pode estar nesse momento, ao invés de estar focando naquilo que você realmente precisa mudar, você está focando naquilo que falta, ou naquele sentimento que te deixa confuso, ou na dor, você não está conseguindo focar naquilo que pode estar mudando a sua vida. Então, é prestar atenção como você direciona a sua energia e para onde você direciona a sua energia. Se eu quero mudar minha vida financeira, eu não posso estar preocupada com relacionamento. Eu tenho que olhar para minha vida financeira. Se eu quero mudar o meu casamento, eu não tenho que estar focado em outra coisa. Eu tenho que focar em como tá resolvendo o meu casamento. Vocês entenderam? É como se essa situação quisesse mostrar para você que o que você precisa mudar é a maneira como você direciona, as ações que você tem para estar mudando essa situação na sua vida, tá bom? Como agir para mudar essa situação? Aqui eu vejo muito que é lidar com o emocional. Aqui são pessoas que trazem muitos prejuízos e obstáculos emocionais. Que nem eu disse, vocês podem ser pessoas de altos e baixos. Então, aqui teria que trazer uma ordem, criar uma constância com relação a esse padrão que vocês vibram. Eu vejo muito isso, tá? Vibrar a carência, a falta, a confusão, porque aqui tem isso, esse olhar de preguiça, de descontente diante da vida, não vai estar ajudando com que as coisas mudem. Aqui, eu diria pra vocês, eu diria muito, agir com amor em tudo que vocês forem fazer, até com relação ao trabalho de vocês, aos relacionamentos de vocês, botar amor no que vocês vão fazer. Eu não tô dizendo que vocês tenham que amar todo mundo, mas transmitam o melhor que vocês têm em você. Olhem para as situações com outro olhar. Coloquem uma outra carga de sentimento naquilo que vocês estão depositando nesse momento. Ah, mas eu tô com ódio. Não demonstre o ódio. Ah, eu tô com preguiça. Tente se sentir motivado. Eu estou triste. Tente ficar alegre. Vocês vão ter que mudar esse comportamento que vocês têm, tá bom? O obstáculo que pode surgir e como vocês podem estar tentando... Como que eu coloquei aqui? Os obstáculos que podem surgir e como lidar com ele. Ah, tá. Esqueci de tirar o conselho. A gente tira. Vamos tirar o conselho da cartinha. Eu acho bacana. Vamos deixar o conselho lá, tá bom? Aqui, o obstáculo que pode estar surgindo pra vocês. Tá bom? Pode ser... Aqui eu vejo que pode ser essa questão do ego para algumas pessoas, tá? Aqui pode ser a vaidade, né? Porque aqui é o obstáculo. Então, pode ser isso. Pode ser
excesso de vaidade, pode ser excesso de ego, tá? Aqui para algumas pessoas. Pode ser a falta de clareza em estar enxergando as situações. Aqui, o obstáculo maior tá sendo você enxergar a verdade nesse momento, diante desse olhar, também para algumas pessoas, e tá se comprometendo a realmente estar mudando essa situação, que vocês dizem que vocês querem mudar. Então, assim, foi que nem eu disse, é mudar esse olhar, mudar a forma como vocês comunicam. Vocês vão ter que estar se compromissando com a verdade nesse momento. Com que verdade? A verdade que precisa, a clareza que vocês precisam ter para estar mudando essa situação, tá? Eu vejo muito isso. E como estar lidando com ele? Eu diria muito que aqui é você se compromissar com você. Aqui é trazer um compromisso com você, uma aliança com você mesmo. Diante, se você tem uma questão aqui de altos e baixos emocionais, então você sabe que você precisa estar procurando um médico. Ou você está entendendo esse padrão, se tem algum padrão energético aqui que pode estar mexendo. Pode ter alguma coisa de cunho espiritual. Não, eu não diria que seria nada grave. Aqui eu diria que talvez estar transmutando essa energia. Carta não fala de boa, obviamente, né, gente? Mas eu que tô dentro do culto, seria um ato que poderia estar ajudando muito vocês a transmutarem essa energia. Mas para quem não é, pode estar indo tomar um passo de energia, pode estar fazendo as suas orações, pode estar cultuando o Ori. Ah, bem que eu vi que ficou escuro, acabou minha vida, né? Pode estar cultuando o Ori, né? Tá trabalhando, porque o Ori, a nossa cabeça tem uma tendência muito grande de estar, como é que se diz, sabotando a gente. Então, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer. Ah, eu preciso limpar meu quarto, mas eu fico com preguiça e não limpo. Aí fico naquela sujeira, aí fica agregando aquelas energias. Vocês estão entendendo? Então, seriam situações meio que assim. Aqui, tá criando um compromisso com essa mudança que vocês querem. Tá enxergando essa verdade, tá buscando essa verdade, trazendo clareza para essa situação, porque tá aqui, a luz tá aqui. Você só precisa estar olhando as coisas por um outro ângulo, por uma nova perspectiva, para vocês estarem transformando essa situação na sua vida e tá conquistando, trazendo essas conquistas, as bênçãos que vocês têm para chegar na vida de vocês. Aqui, tá bom? Tirar essa questão da confusão. Aqui é você ser responsável por você mesmo, por essa mudança que você quer trazer pra sua vida. Tá bom? Aqui tem muito a ver com isso. Gente, às vezes eu demoro pra catar num tanco. Ainda mais que eu tô gripada, dá uma demorada. É isso aqui. Acho que não tem muito. Acho que eu consegui explicar o que eu queria. Às vezes faltam as palavras, mas eu acho que eu consegui explicar. Aqui é esse, e aqui é o outro enforcado. Estou aqui com a segunda opção, né? Qual é a mensagem? O que deixa a sua vida estagnada nesse momento? Para quem escolheu a segunda opção. Ops, olha. 6 de copas, o 9 de paus e o 3 de paus. Aqui eu tenho o Rei de Espadas. Que é essa situação que eu te mostrei. Carta dos ratos de novo. Traz duas cartas aqui, porque lá no primeiro caíram duas. Carta do homem. Aqui é como agir para mudar essa situação. Carta da criança. Aqui obstáculos com como lidar, né, com os obstáculos que podem estar surgindo, para que você consiga movimentar essa situação.
Vou pegar esse, que é a carta da carta. Comunicação. Carta das flores. Carta do jardim. Olha aqui, caiu a torre. Nossa. Enfim. Aqui. O que tá embaixo? O As de Paus. É algo novo. Aqui tem a ver com o olhar também. A carta do carro. Sua energia, a carta da sacerdotisa. Nossa, que intenso. Aqui é o carro. Aqui eu tenho 6 de copas. O 9 de paus. O 3 de paus. Carta dos ratos com a carta do homem. Aqui a carta da criança. A carta da carta. E a carta do jardim. Carta do jardim não, carta das flores. Aqui é a carta do jardim, carta da mulher. Eu vou usar essa carta da mulher aqui, né? Aqui eu tenho a carta do rei de espadas. E a carta do as de paus. Aqui eu tenho a carta da sacerdotisa. Bom, vamos lá. O carro. Né? Aqui, diante dessa situação, tem muito para onde você tá direcionando o seu olhar. Né? Eu vou falar também que tem essa questão da comunicação, mas a maneira como você tá... para onde você tá se direcionando, como você tá direcionando aquilo que você quer pra sua vida. Aqui tem... vai parecer muito com o primeiro jogo, tá? O olhar para onde você olha. Se você quer mudar a sua vida, você tem que estar focando naquilo que você quer mudar. Eu vejo muito com relação a isso aqui, tá bom? Aqui tem a dualidade, né? Que eu tenho um cavalo branco, tenho um cavalo preto. Tudo na nossa vida é muito dual, né? Então, é saber lidar com o nosso lado luz, nosso lado sombra, tá lidando com essa polaridade feminina e masculina. Como é que você, para onde você tá se direcionando? Como você tá direcionando essa dualidade na sua vida? Eu vejo aqui que são pessoas que têm uma tendência muito grande a serem muito nostálgicas, terem um olhar muito voltado pro passado. Assim, sabe como? Eu vou dar um exemplo. Eu vivi um relacionamento assim na década de 1940. Tô esperando o crush me mandar mensagem, já fazem 84 anos. Você olha muito pro passado. Aqui são pessoas que olham muito com o passado. Né? Aqui eu vejo pessoas que não conseguem se desapegar do passado, de alguma forma, tá? Isso vem tirando movimento na sua vida. Vocês estão cansados, vocês estão exaustos, né? Aqui, pode falar até de uma questão de você... Como é que fala, mulher? De você tá trazendo... Eu vou falar uma confusão de você não tá conseguindo criar estratégias na sua vida, né? Pra você tá se direcionando para aquilo que você quer. Você tem esse olhar muito voltado com relação ao passado. Então, assim, ou está apegado a situações, pode ser, eu agora não sei aqui que veio, eu vou estar dizendo um passado, eu vou estar levando isso um pouco mais além, porque eu vi aqui a carta da árvore que fala dessa questão ancestral. Tá? Seu olhar está muito voltado lá para trás. Tá? Pode ser essa raiz ancestral, no que sentido? De você estar preso em situações, eu vou falar ancestral, mas pode ser até questão de relacionamentos, ou situações de família. Um exemplo, eu venho de uma família em que todos são médicos, ó, presta atenção. E eu preciso acompanhar esse legado da minha família. Eu não posso estar fazendo algo talvez que eu realmente goste, porque eu sou preso a essa situação que não deixa de vir do passado. Porque é um legado de família.
um exemplo, tá? E você se direciona a sua vida com esse olhar. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Pode ser aquilo que a sociedade aceite, ou pode ser aquilo que um dia te fez feliz, ou com aquilo que você esperava que acontecesse na sua vida e não aconteceu. Você está cansado de viver essa situação, você está exausto, você quer mudar a sua vida, você quer tomar uma direção, mas de alguma forma você está preso a esse legado, a esse olhar seu com relação ao passado, tá bom? O que essa situação tenta te mostrar? Aqui tem uma falta de determinação, tá? Para algumas pessoas, se é uma situação afetiva, o quanto essa pessoa, do seu passado, não te traz uma situação confortável. E o quanto de prejuízos essa pessoa pode estar te trazendo na sua vida. Essa é a realidade. Essa pessoa te mantém presa a essa situação, né? Então, assim, se for uma figura de uma pessoa, essa pessoa é uma pessoa que está no seu passado e que, de alguma forma, essa situação tenta te mostrar que essa pessoa é prejudicial a você, tá? Esse é o ponto. Essa pessoa é parada. Meu celular deu uma parada. Eu nem sei onde que ele parou, onde é que eu tava falando, que eu não tava prestando atenção. Então, é esse olhar muito com relação ao passado, tá bom? E aqui, o que essa situação vem tentando te mostrar, que a falta de determinação na sua vida, saber se direcionar para aquilo que você realmente quer na sua vida, tá prejudicando o seu caminho, tá te mantendo estagnado. Aqui é uma questão de determinação, de um olhar, uma visão. Aqui você tá olhando de alguma forma para trás, você não tá conseguindo enxergar à frente, ter uma visão a longo prazo diante das situações, tá? Aqui eu vejo muito com relação a isso. Pode estar falando da carência, para algumas pessoas até pode ser carência. Você é uma pessoa um pouco carente, ou uma pessoa meio mimizenta. Vou falar assim, tá bom? Tem muito essa questão assim. Ou são pessoas muito impulsivas. A impulsividade pode estar prejudicando a vida de vocês. Ou pode ser isso. Ou, não é nem a falta aqui. Acho que eu já peguei. Não é a falta. É o excesso de determinação. São pessoas que são muito aceleradas. Pessoas que podem ter uma tendência muito grande aqui a serem ansiosas. Aqui pode ser ansiedade. Isso, de alguma forma, te trazem uma exaustão muito grande. Aqui são pessoas que tem, eu vou dizer aqui, eu vejo pessoas que oscilam entre ansiedade e isso pode até estar levando vocês a ficarem um pouco depressivos. Eu não sei se tem como ser, eu acho que sim, esse excesso, né? Quando você não vê que as coisas saem da maneira como vocês querem, entendeu? Vocês têm uma tendência a ficarem meio para baixo. É aqui eu entendi. Isso tá deixando vocês exaustos e vocês não estão conseguindo criar uma estratégia ou planejarem, estarem criando ou planejando alguma forma de estarem saindo dessa situação. Não consegue vocês pensarem de uma forma estratégica. Podem ser pessoas que abusam desse excesso de determinação. Aqui são pessoas que precisam trazer mais a passividade. Aqui eu diria, pensar antes de falar. Seguir bastante a intuição, tá? Aqui são pessoas que precisam agir de forma estratégica na vida, com um olhar mais voltado lá pra frente, no sentido de já pensando naquilo lá na frente, criar uma forma mais estratégica, não agir por impulso. A impulsividade pode estar prejudicando vocês nesse momento, o excesso de determinação. Para algumas pessoas, podem ser pessoas que estão ali, ó, como é que fala? Tão focadas a alcançarem um objetivo, a saírem dessa situação que tá deixando vocês estagnados, que isso pode estar trazendo até, deixando vocês doentes, trazendo essa exaustão, mas é uma exaustão aqui, eu vou dizer pra vocês com relação ao corpo mesmo. São pessoas que não estão tirando nenhum tempo pra descansar. E vocês estão vibrando nessa...
esse excesso da ansiedade de estarem resolvendo as coisas nesse momento pode estar prejudicando vocês. Podem até, inclusive, estar afastando oportunidades de estarem chegando para vocês. Aqui, eu diria muito de seguir a intuição, mas tá pisando um pouco no freio nesse momento. Esperar que as coisas venham acontecendo. Trazer esse olhar mais estratégico, tá? Com relação a vocês. Como agir para mudar essa situação. Aqui tem muito essa questão da imaturidade, tá? Que eu vou estar falando isso para vocês. Aqui é o excesso de empolgação. Então, tem que tentar, como eu disse, ser um pouco mais pacífico. Aqui tem a forma de estar olhando as coisas, tem, que nem eu disse. Talvez trazer um ar mais sutil, mais pacífico para a vida, né? Aqui tá tentando renovar essa sua forma ou transformar essa forma de estar agindo. Aqui, como é que... Um olhar mais inocente perante as coisas. Mas como assim inocente? No sentido, aqui que eu disse, são pessoas muito impulsivas. Então, tá tentando controlar essa impulsividade. No sentido de que? Vou dar um exemplo de relacionamento. Eu quero que o crush me mande mensagem daqui 2 minutos. E se a pessoa não faz isso, de alguma forma, você pode acabar ficando meio mal com relação a essa situação. Ou quando as coisas não saem da forma como você quer. Aqui eu diria muito para você não focar nessas coisas que podem tá te deixando ou com excesso de ansiedade ou te deixando meio depressivo. É tá transformando esse olhar, trazendo... Gente, que susto! Uma renovação até pra forma como vocês olham essa situação. Gente, eu juro por Deus que eu achei que tava relampeando aqui dentro. Eu tinha pegado fogo em alguma coisa. Que horror! Talvez trazer mais uma leveza com relação à forma como vocês se expressam, a forma como vocês lidam com as situações, tá? Por isso que eu falei dessa maneira mais inocente. Talvez não tão carregado, assim, desses sentimentos. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Aqui tem muito a questão como você se expressa. Aqui tem muito isso, tá? A questão como vocês se comunicam. Como vocês expressam o sentimento de vocês. Aqui eu vejo muito essa questão de pensar para falar, pensar para agir. A forma como vocês demonstram as coisas para as pessoas podem, inclusive, assustar um pouco as pessoas. É isso que eu senti aqui, tá bom? Então, assim, tentem ter um pouco mais de paciência. Aqui eu diria que é a paciência perante a vida. Esse olhar como vocês olham as situações e essa pressa de estar fazendo com que as coisas aconteçam, tá bom? Os obstáculos que podem surgir é o excesso de vaidade, tá? Aqui é sim a maneira como vocês se expressam, a maneira como vocês transmitem a beleza das palavras. Talvez aqui podem ser pessoas que venham se atropelando pela maneira como se expressam. Então, prestar atenção. Talvez evitar brigas, evitar confrontos, bater de frente com as pessoas. Tente se domar um pouco mais, pisar um pouco no freio. E a maneira como você se comunica pode sim estar passando um ar de futilidade para as pessoas, um ar superficial perante a vida. São pessoas aqui que estão muito focadas, alcançar um objetivo profissional, um exemplo, tá? Ou isso pode estar, de alguma forma, tirando a beleza da sua vida. No sentido do quê? As bênçãos que podem estar chegando para você, que podem se tornar um pouco mais duradouras, elas estão tendo essa questão muito passageira na vida de vocês. E é exatamente pelo excesso de... Não é excesso de vaidade, é o excesso de ansiedade e essa... Mulher, como é que fala? Esse comportamento de estar sempre acelerando as situações. Aqui é pensar,
de uma forma um pouco mais estratégica diante da vida. Aqui eu diria muito para você seguir a intuição. Aqui, tá? Se comunicarem de forma mais dócil com as pessoas, não impondo muitas situações. Isso vai estar ajudando vocês a lidarem, porque aqui eu vejo que vocês atropelam até as próprias palavras de vocês, ou vocês mesmos vêm se atropelando no caminho de vocês, por vocês não terem paciência de estar esperando as coisas acontecerem. Tá? Podem estar sendo ou agirem até de formas injustas, ou sendo injustas em determinados momentos, porque vocês não conseguem se ouvir. São pensamentos muito acelerados, pessoas muito aceleradas, vocês não conseguem nem se fechar para ouvir a própria intuição de vocês. Aqui eu diria para vocês procurarem, por exemplo, um tratamento homeopático para algumas pessoas. Estarem fazendo algum tratamento que consiga fazer, pode ser com questão a ervas, né, com coisas naturais, mas alguma coisa que pode estar te trazendo um foco. Como você está se focando diante daquilo que você quer, para você estar alcançando esse objetivo de uma forma mais concreta. Por que isso daí está deixando vocês estagnados? A pressa de vocês, como é que tem aquele negócio que... devagar também é pressa. A pressa tá fazendo com que vocês não criem esse movimento que vocês tanto desejam na vida de vocês. Pode ser porque são pessoas que acabam se atropelando nos próprios passos, com excesso de determinação, com falta de paciência, com imaturidade de estar lidando com as situações, porque gera uma imaturidade, vocês aceleram os processos, né? Aqui tem muito essa questão de não conseguir se ouvir, de não conseguir se conectar com a própria intuição. Não ouvir o outro, não saber agir de forma sábia perante a vida. Isso pode estar trazendo essa situação de estagnação na vida de vocês. Tá bom? Tem muito aqui a ver com isso. O que eu vejo, tá? Pra vocês. Isso, de alguma forma, pode estar deixando a vida de vocês estagnadas. Não criando esse movimento. Vocês não conseguem enxergar que talvez as coisas serem mais lentas, mais devagar. É uma maneira das coisas até estarem chegando em você. Porque alguns processos precisam estar sendo trabalhados em vocês. Porque, vou dar um exemplo. Eu busco a prosperidade. Mas se eu não tenho sabedoria para estar lidando com essa prosperidade, eu posso meter os pés pelas mãos e estar perdendo tudo aquilo que eu conquistei na minha vida. Aqui tem essa questão também. Aqui a comunicação, eu vejo que são pessoas, tanto um lá também, mas era a maneira de comunicar para o universo. Aqui, a maneira como você se expressa para as pessoas pode estar tirando a beleza e principalmente que essas bênçãos podem estar chegando na vida de vocês, tá bom? Então saibam como se comunicar, como expressar aquilo que vocês desejam para as pessoas e controlar essa ansiedade, esse excesso de controle, porque aqui são pessoas que... E é isso, né, gente? Meu celular já tá até parando aqui, já. É melhor eu parar pra ir dormir, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Que eu tenha conseguido aí me expressar, explicar um pouco disso pra vocês também, que essa na verdade... era a grande intenção, tá mais falando sobre ele, né? E aí, pra gente poder estar trazendo o próximo vídeo, né? Que é o Urum lá. Mas a gente tá tentando entender um pouco que pode, às vezes, os nossos próprios comportamentos podem estar, como é que se diz? Atrapalhando os nossos caminhos, né? Então, a importância da gente estar entendendo um pouco isso, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima. Beijos e fiquem com Deus. E laroixo. Beijos e até a próxima.